185.000 vidas perdidas em uma única noite. Nenhum inimigo à vista. Nenhuma praga. Nenhuma catástrofe natural. Apenas um silêncio profundo. Que força poderia causar tal destruição sem um único golpe? Os assírios eram mestres no cerco, conquistaram reinos e derrubaram impérios. Mas, diante dos muros de Jerusalém, enfrentaram algo que nunca haviam encontrado, e não foi no campo de batalha, mas na escuridão da noite. Que poder misterioso poderia fazer o exército mais temido do mundo sucumbir sem que uma única flecha fosse lançada? Voltemos a um período sombrio da história de Jerusalém. As ruas que um dia foram consagradas ao verdadeiro Deus agora estavam repletas de ídolos. O povo queimava incensos aromáticos em honra a deuses falsos, desviando-se do caminho certo sob o reinado de Acais, pai de Ezequias. O jovem príncipe Ezequias observava tudo pela janela, vendo seu povo se ajoelhar diante de imagens que não tinham vida. O majestoso templo de Salomão, que deveria ecoar com cânticos e orações, estava abandonado, suas portas trancadas. Ninguém mais entrava para buscar a presença do Deus verdadeiro. Mas Ezequias não era como os demais. Enquanto muitos se afastavam de Deus, ele mantinha vivas as histórias que aprenderá desde pequeno. Histórias de Davi, que confiou no Senhor e triunfou sobre seus inimigos. Histórias de Moisés, que conduziu o povo através do deserto rumo à promessa de Deus. Histórias de Abraão, cuja fé inabalável foi a base de uma grande nação. Para Ezequias, essas não eram apenas narrativas antigas, eram verdades vivas que lhe davam esperança. A cada amanhecer, ele via novos altares erguidos em Jerusalém, dedicados a deuses que nada podiam fazer. O povo havia esquecido sua aliança com o único Deus verdadeiro. E, sem direção, vagavam perdidos, como ovelhas sem pastor. Então, tudo mudou. Com a morte do rei Acais, Ezequias assumiu o trono. Embora jovem, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Seu primeiro ato como rei foi claro e ousado. Ele se dirigiu ao templo de Salomão e deu ordens para que os enormes portões, que estavam trancados, fossem abertos. O povo assistia surpreso enquanto seu novo rei tomava uma atitude tão decisiva. Ezequias convocou todos os sacerdotes e disse: "Restauraremos este templo. Removam tudo o que não pertence a este lugar. Vamos adorar a Deus da forma correta, como ele merece." Diariamente, Ezequias trabalhou incansavelmente para reconectar seu povo com Deus. Ele mandou destruir todos os ídolos falsos que poluíam a cidade. O som dos martelos podia ser ouvido por toda Jerusalém, enquanto as falsas divindades eram derrubadas. Onde antes existiam altares estranhos, agora só restavam pedaços quebrados. Mas Ezequias não se limitou a destruir imagens. Ele queria restaurar os corações de seu povo. Ajudou-os a reviver a lembrança de sua aliança com Deus e das promessas feitas aos seus ancestrais. Com o tempo, o povo começou a redescobrir sua verdadeira identidade. O templo voltou a ser um lugar vibrante. Orações e cânticos preenchiam novamente seus corredores, enquanto as ofertas corretas eram feitas no altar. A alegria se espalhou por Jerusalém, pois o povo retomou a adoração ao único Deus verdadeiro. Porém, nem todos estavam satisfeitos com essas mudanças. No norte, o temido exército assírio estava se preparando. Eles haviam ouvido falar do ousado jovem rei e de suas reformas. Já tinham derrotado muitas nações e agora focavam sua atenção em Jerusalém. O que Ezequias fez foi um ato de grande coragem, mas isso trouxe consigo um grande risco. Uma tempestade se aproximava, e o maior teste de sua fé estava prestes a acontecer. Mas, por enquanto, o povo de Judá estava novamente no caminho certo, adorando o único Deus verdadeiro. Agora, vamos falar sobre o exército mais temido que já existiu. Os assírios não eram tropas comuns. Eles se assemelhavam a uma tempestade devastadora, derrubando tudo que encontravam em seu caminho. Quando marchavam, o chão trepidava sob os passos de milhares de guerreiros,
todos preparados para conquistar qualquer território que desejassem. Imagine isso! Eles possuíam gigantescas torres de madeira, tão altas quanto árvores, que avançavam em direção às muralhas das cidades. Essas torres não eram apenas torres, eram fortalezas móveis em pleno movimento. Os arqueiros mais habilidosos da Assíria se posicionavam nessas torres, disparando flechas contra os inimigos abaixo. Sua arma mais temível era um dispositivo conhecido como ariete, um enorme tronco com uma cabeça de metal em forma de carneiro. Essas máquinas golpeavam as muralhas das cidades repetidamente, sem parar, até que os muros desmoronassem. Os assírios compreendiam que destruir as muralhas de uma cidade não garantia sua vitória. Eles sabiam que, para realmente conquistar, precisavam esmagar a esperança do povo. Antes de atacar, enviavam emissários para espalhar contos aterrorizantes sobre as cidades que haviam destruído. Muitas capitulavam sem lutar, dominadas pelo medo dessas histórias. O exército assírio era uma máquina bem treinada e organizada. Contavam com unidades especializadas para construir pontes e estradas, outras para escavar túneis sob as muralhas, e algumas até desviavam rios para inundar as cidades ou cortar seu suprimento de água. Ao cercarem uma cidade, não atacavam de imediato, mas a isolavam completamente. Nenhuma comida, água ou mensagem podia entrar ou sair. Formavam um cerco ao redor, demonstrando que não iriam embora até que a cidade fosse subjugada. Seus arqueiros, numerosos e habilidosos, eram capazes de disparar em uníssono a ponto de fazer parecer que o sol desaparecia. Avançavam protegidos por um imenso muro de escudos, criando uma parede de metal que defendia os soldados enquanto marchavam. Os assírios se orgulhavam de sua fama de temidos. Gravavam suas vitórias em pedra e o rei Senaqueribe se vangloriava de seu poder. Em tabuletas de argila, contava como seu exército derrotava todos os inimigos e se proclamava o grande rei, o rei do mundo. Agora, imagine-se em Jerusalém, recebendo a notícia de que esse temido exército estava a caminho. Este era o dilema que Ezequias e seu povo estavam prestes a enfrentar. No entanto, o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos, incluindo os próprios assírios, que estavam acostumados a vencer sem dificuldades. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.